Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciando a nossa preparação desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim, amorosamente, vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos falar sobre o mundo e a crença. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Esta passagem está em Marcos, no capítulo 15, versículo 32. Por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença, pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriam o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou nas superfícies dos sentidos sem atingir a zona do espírito eterno, e se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. Então esses dois trechos aqui que falam, sobre a crença e no fundo, sobre a fé. Porque muitas pessoas precisam de ver para crer. E como não veem Jesus, não veem Deus, então ficam um pouco descrentes, E não entende, às vezes não vai a fundo pelo lado espiritual, para sentir realmente, a verdadeira compreensão da crença, que é a parte espiritual, é o espírito, E muitas vezes essas pessoas precisam de receber milagres para poder acreditar, E se não são atendidos naquilo que eles gostariam, aí eles ficam descrentes. Então acham que Deus, Jesus, precisa realmente atender a todos os seus ímpetos, a todas as suas vontades, para que realmente a gente possa acreditar num Deus, num Jesus. Então, fica aí para a gente realmente refletir sobre isso. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes com os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. E isso é verdade, Então não significa que a gente ser uma pessoa muito intelectual, nós somos muito espiritualizados. Uma coisa é bem diferente da outra. Nós podemos ser mestres em inteligência, mas não ter nenhuma ou quase nada espiritualidade, elevação espiritual. Então fica aí para a gente refletir também sobre isso. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Então, muitas vezes, as pessoas se colocam como surdas,
aos convites de Jesus, e naquela época era assim e hoje não é ainda diferente, né? Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. Então, significa que aqueles irmãos não estavam preparados ainda para conhecer o Cristo, né? Para ter realmente noção da espiritualidade do Cristo. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta, além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Por que infantil? Infantil como espíritos, né? Ou seja, na sua espiritualidade, se portavam como crianças e não como adultos que teriam o conhecimento e das verdades da espiritualidade e do Cristo. Então, Jesus apenas silenciou, porque ele não tem que provar nada para ninguém. Ele é o que ele é. Então, quem precisa agir e para poder obter o conhecimento somos nós, não é o Cristo. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço de fé. Tomar uma água. Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Então, ou seja, nós, discípulos de Jesus, trabalhadores de Jesus, devemos trabalhar ponderadamente, ou seja, com sabedoria, com discernimento, com responsabilidade, no serviço da fé. Mas nós não devemos nos preocupar com a quantidade de pessoas que está buscando esta verdade. Apenas nós devemos fazer a nossa parte. Cada um deve fazer a sua parte, ou seja, não adianta a gente querer chamar a atenção, buscando querer insistir com as pessoas para entender algo que cada um só vai entender no seu momento. Então não vou trabalhar buscando ter milhares e milhares de pessoas entendendo e seguindo aquilo que eu estou falando. Cada um recebe o seu entendimento de acordo com a sua evolução. Então, eu tenho esta evolução e estou passando os meus conhecimentos daquilo que eu conheço de acordo com o patamar que eu estou evolutivo. E as pessoas vão receber também de acordo com o seu patamar evolutivo. Então não adianta a gente insistir, querer convencer as pessoas daquilo que muitas vezes eles não estão preparados para entender neste momento. É claro que Jesus veio à Terra já faz muito tempo e nós já deveríamos estar mais preparados, mais orientados, mas nós, quem que deixou de orientar? Será que foi Jesus? Será que foi os seus seguidores, seus discípulos? Não, somos nós mesmos que muitas vezes tapamos o nosso ouvido e não queremos escutar, não queremos entender, não fazemos questão de compreender os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus. Não queremos praticar a lei de Deus.
Então, o problema não está em Deus, em Jesus, na espiritualidade, na doutrina, na igreja. O problema está em cada um de nós. São as dificuldades que nós colocamos para entender as coisas, para compreender e para praticar. Então vejamos da nossa parte o que é que nós estamos fazendo com aquilo que a gente escuta, com o convite de Jesus que nos chega diariamente, para que a gente possa praticar os seus ensinamentos. Então é isso, né? Vamos tentar ler um pouquinho mais o nosso evangelho, né? A Bíblia, seja lá qual livro que você siga, né? Da sua doutrina, da sua religião, mas lembrando que sempre lembrando que Deus é um só, Jesus é um só, para todas as religiões, para toda a nação, para toda a humanidade. E é isso que a gente precisa compreender. Então fica aí para a gente refletir, né, nessa lição de hoje e buscar aperfeiçoar o nosso entendimento, a nossa crença. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Gratidão.